Eu sei que hoje está difícil. Difícil para algo maravilhoso, né? Difícil de conter o anseio que Deus depositou dentro de nós. Eclesiastes diz que o Senhor depositou eternidade. Nós temos saudade daquilo que nunca vimos. Mas hoje, por meio do Espírito, Ele nos revela um vislumbre da face do Senhor. Os puros de coração verão o Senhor. E a pureza que está sobre nós, ela não pertence a nós, senão pelo sangue do Cordeiro, que nos faz caminhar pelo novo e vivo caminho. E esse sangue nos justifica e nos purifica e nos permite, pela graça do Senhor, que possamos ser afetados pela revelação que há no céu, aqui na terra. Eu não vejo nada menos do que isso nessa noite. E queridos, eu queria compartilhar algo no teu coração, para te causar mais fascínio, mais amor por Jesus, de uma forma que nunca mais a sua vida seja da mesma forma, nunca mais a sua casa vai permanecer do mesmo jeito, nunca mais o seu trabalho será o mesmo. O propósito dessa mensagem, o dia do Senhor, é a nossa esperança, é que nós possamos entender aquilo que nos causa paixão e amor por Jesus. Nós, como ocidentais que nós somos, sempre desejamos algo que seja extremamente pragmático para hoje. Mas, quando eu olho para a igreja dos primeiros séculos, e percebo o quanto esses irmãos analisavam profeticamente as Escrituras, e eles entendiam qual a esperança que regia a fé no coração deles. E isso mudava e moldava a forma como eles se apresentavam naquele determinado tempo que se chamava o hoje deles. Por isso que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 1, versículo 21: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A morte não está acima do Senhor. O Senhor não tem, aquela gana por pessoas que são fanáticas, que não, eu quero morrer por Jesus, porque isso é o mais espiritual que eu posso fazer. E entenda o que eu estou querendo dizer, porque para mim o viver é Cristo. Nem a morte, nem a vida são maiores do que Ele. Se na vida vivemos para Ele, para glorificá-lo, e se na morte também, que a nossa morte glorifique Ele. Compreendem isso? O viver e o morrer, ele tem que estar conectado a Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para impressioná-lo, porque Ele venceu a morte, que é aquilo que mais eu e você tememos hoje, como seres humanos e carnais, mas não como pessoas que estão buscando não ter a própria vida por preciosa, abrindo mão de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. É essa esperança que deve nos conduzir para um viver ou para um morrer, mas que ele seja por Cristo, para Cristo. Amém? O livro de Joel é o livro famoso pelo dia do Senhor. Queridos, e eu estava aqui no momento do louvor e ouvindo aquela canção, que a glória do Senhor nos santifica, como um fogo que consome, até que eu deixe de ser, até que tu sejas em mim e eu possa refletir o teu brilho. Essa é uma das realizações do dia do Senhor. E o profeta Joel, eu vou falar de forma panorâmica para vocês. Vou ler alguns versículos isolados, mas vou expor aqui todo o quadro panorâmico desse livro. Joel capítulo 1, versículo 13. Nós sabemos, vamos começar pelo 12. A videira está seca, a videira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo estão secas, porque a alegria dos filhos dos homens secou. Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemeis, ministros do altar, venham, passai a noite em pano de saco com ministros do seu Deus.
porque a oferta de carne e a oferta de bebidas foram cortadas da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, reuni os anciãos e todos os habitantes desta terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Verso 15. Aquele dia, diga comigo, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto. Diga, o dia do Senhor está perto. E como uma assolação, o Todo-Poderoso virá. Ele virá. E esse dia está perto, diz as Escrituras. E é por causa disso que Paulo disse o que eu falei ainda agora no capítulo 1, versículo 21. Como um bom filho da terra judaica, como ele era, como um bom filho da escola de Gamaliel, instruído nas instruções proféticas para os últimos dias, como um bom judeu ele sabia, só que agora, com algo extraordinário na sua jornada de fé, como ele mesmo disse aos Coríntios: eu sou o menor dos apóstolos, por isso trabalho dobradamente, porque eles viram e eu também vi, mas tive um encontro com eles, e estou correndo hoje, e digo que sou o menor, porque persegui a igreja um dia. No entanto, agora no fim da minha vida, estou sendo entregue como oblação, como um sacrifício vivo. Por quê? Você já se perguntou por quê que fez Paulo entrar naquele navio e ir até Roma sabendo da sua sentença? Se não, a esperança que ele tinha no dia do Senhor. Esse dia está perto, e esse livro de Joel menciona 5 vezes, e cada uma das vezes que é mencionada é um contexto diferente. O primeiro capítulo ele está tratando de uma crise agrícola, sabe, não é muito diferente das coisas que nós estamos vivendo hoje, mas ainda assim, como a palavra de Deus é algo que progressivamente se revela, assim são esses dias do Senhor. Esse dia do Senhor que ele está falando é o dia que Deus vai intervir sobre a situação que nós estamos vivendo. A videira está secando, a macieira não dá fruto, os gafanhotos consumiram todas as nossas plantações, estamos sem esperança. E o profeta Joel vem então com a palavra do Senhor e diz: o dia do Senhor virá, ele vai intervir. E essa é a primeira parte. E aí esse capítulo 1 fala sobre como os animais gemem, até um incêndio, sabe, o fogo devorou os pastos dos desertos. Irmãos, vocês conseguem imaginar o cenário do qual eles estão falando? Já parece triste. Quantas catástrofes que nós já não vimos. Quantos aqui viram no ano passado os incêndios na Califórnia, nos Estados Unidos? Como que as espécies de animais foram afetadas e toda a vegetação, e aquilo traz um semblante, aquilo traz uma tristeza tão grande sobre os moradores daquele lugar. E aqui não é diferente. Mas o profeta diz: o dia do Senhor virá. No capítulo 2 ele já começa: toquem a trombeta em Sião. Isso é um alarme, é um chamado para o arrependimento que o Senhor tinha revelado por meio do profeta para o povo. Ele está querendo dizer: vamos chamar a atenção de Deus, não apenas com o som, com o alerta, com o som que nós produzimos, mas com o coração contrito e quebrantado. Porque o que Ele está pedindo para vocês, sacerdotes de Israel, é que vocês clamem ao Senhor. Existem calamidades como essa agrícola que afetam toda a nossa capacidade de adorar o Senhor. Quantas pessoas não entenderam esse tempo que nós estamos vivendo, que ainda é muito pouco perto das coisas que virão, e por qualquer motivo fútil e banal elas dizem: não estarei congregando, não visitarei ninguém. Quando o medo toma conta é porque a esperança se esvai. A esperança se foi. E quando eu falo isso, não falo num tom de irresponsabilidade, como pessoas que parecem que são de outro mundo e não vivem nesse. Pelo contrário, eu estou te falando isso
para que te instrua sobre as coisas que estão vindo e teu coração comece a aquecer por mais de Deus nesses dias. O dia do Senhor vem e está próximo, capítulo 2, toque a trombeta em Sião. A terra tremerá diante deles, os céus se abalarão, o sol e a lua escurecerão, e as estrelas retirarão o seu brilho. Sabe, quando Deus afeta a terra, tudo é mudado. Nós precisamos clamar por esse dia que o Senhor vai afetar a terra. Nós temos que clamar e dizer Maranata. No último verso da carta aos Coríntios, lá no capítulo 16, o último verso, sabe como que Paulo termina? Ele diz: aquele que não clama Maranata, seja anátema. Se não há Maranata no nosso coração, que sejamos como excluídos, como pessoas que não tem expectativa nenhuma, que não amam o Senhor. Um anátema é alguém que não ama o Senhor. Último verso de 1 Coríntios. Sabe, queridos, no capítulo 2 aqui, ele está dizendo que Deus vai intervir, de tal forma que os inimigos que invadiram Israel nesse contexto aqui, eles iam ficar confundidos. Porque esse contexto aqui não é outro senão a invasão babilônica. Embora não esteja numa ordem cronológica, digamos assim, a canonicidade da Bíblia, a forma como ela está organizada, mas esse contexto do profeta Joel é quando Israel é invadida pelos babilônios. Então pense, algo que estava ruim, não é difícil de ficar pior. Os dias são difíceis com esse vírus, sim ou não? E não há nada que impeça que não possa ficar pior. Você está entendendo isso? Então quem precisa se fortalecer? A ciência apenas? Não, mas nós que professamos uma fé num Deus vivo, que nos ensinou que há uma vida abundante com Ele. Amém? Amém ou não amém? Sabe, nós precisamos focar no fortalecimento da nossa fé, e não em primeiro lugar nas mudanças que o mundo pode sofrer, se há ou não há vacina, se pode ou não pode, e deixarmos de ser militantes por causas que são corruptíveis, porque todas essas causas são corruptíveis. A causa que você deve lutar é a causa da ressurreição, do dia do Senhor, porque nisso reside a tua esperança, nisso reside a nossa esperança. No dia que Ele vai intervir e vai eliminar todos os seus inimigos, inclusive a doença. Amém? Mas enquanto esse dia não chega, um cenário que estava ruim, como a devastação agrícola, agora sofre uma intervenção militar, muito semelhante, mais alguns anos para frente. No final do capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, o Senhor narrando para os discípulos, quando eles olhavam para a beleza do templo, e admirando a beleza do templo, o Senhor meio que puxou o tapete deles, quando disse assim: vocês estão admirando essa beleza, vocês estão olhando para coisas terrenas, eu vou te dizer uma coisa, não vai ficar pedra sobre pedra. Tome cuidado onde você investe as suas expectativas, querido. Tome cuidado. Não invista as suas expectativas em estrutura. Em estrutura nenhuma pode te salvar. Nenhuma. Talvez você tenha pensado na igreja, né? Mas a estrutura que eu estou falando pode ser a sua casa, o seu emprego, que te promove uma estrutura. Não há nada que possa te salvar do dia que virá. E esse dia é o dia do Senhor. E existem muitas coisas sobre o dia do Senhor que eu quero graça para conseguir ministrar aqui. E então finalmente ele diz: toquem a trombeta em Sião. Mais uma vez o Senhor chama ao arrependimento. Irmão, sabe o que aconteceu? Aqui no livro do profeta Joel é que Israel não se arrependeu nenhuma vez. Nenhuma vez. Sabe, não é diferente como os dias de hoje. Talvez você esteja desesperado pela sua família. Mas eu quero te dizer, busque o Senhor com o teu coração contrito e quebrantado. E lembre-se que o retém nesses dias é a misericórdia dEle.
Por causa dela que nós não somos consumidos. Mas eu quero te dizer também que o mesmo cordeiro que tira o pecado do mundo é o cordeiro no capítulo 13 de Apocalipse, que virá no monte de Sião e ele vai julgar todo o pecado do mundo. Vai chegar esse dia, querido, e nisso eu vejo o amor do Senhor. Sabe por quê? Porque o dia que o Senhor volta não é o fim, é apenas o início de novos céus e uma nova terra. Tudo que eu estou ministrando aqui, dessa forma como eu estou ministrando, é a partir de uma visão pré-milenista. Sim, não vivemos ainda um milênio. A palavra milênio significa governo de Cristo, e nós não vivemos ainda o governo de Cristo. Não vivemos. Ele não está aqui, e não há um reino sem o seu rei presente. O que nós estamos vivendo é um tempo que se chama um tempo onde Deus está levantando os remanescentes. E os remanescentes se trata da união dos povos, que nem grego nem judeu, mas um só por meio do sacrifício. Eu estou falando de judeus e gentios como nós somos, porque foi com esse povo que Deus fez uma aliança. Então tudo que eu estou ministrando aqui sobre Joel capítulo 1, capítulo 2, perceba que todo o contexto é sobre Israel. Infelizmente há uma teologia que talvez muitos de vocês aqui conhecem ela, porque eu também a conheci no início da minha jornada. Você não é cauda, ou você não é cauda, você é cabeça, você nasceu para ser cabeça. E o interessante é que essa teologia te ensinou que tudo quanto é bênção é para você, mas depois desse versículo de que você não é cauda, você nasceu para ser cabeça, tem um juízo, mas esse juízo não é para mim, é para Israel, mas as bênçãos é para mim. E isso não existe, querido, porque Deus tem uma aliança com os seus eleitos, e os seus eleitos são o povo judeu. Agora, nesse exato momento, à destra de Deus Pai, à direita do nosso Deus, tem um judeu de 33 anos sentado ao lado dele. E ele vai vir, e quando ele voltar, ele não vai voltar no Brasil, ele vai voltar em Sião, porque é em Sião que a trombeta toca, e é em Sião que ele glorifica o seu povo. O seu remanescente, não apenas Israel, mas o remanescente Israel e judeus e gentios como nós. Nós somos gentios. O Senhor colocou sobre seu povo um espírito que escureceu os olhos dele, para que nós fôssemos enxertados não apenas na videira verdadeira, mas no próprio plano e propósito de Deus. E o propósito de Deus é esse: Ele virá e nos introduzirá em novos céus e nova terra. Amém? Vamos voltar aqui para o capítulo 3. Então, o versículo 16 do capítulo 2 de Joel: reuni, ó povo, santificai a congregação, ajuntem os anciãos, chorem os sacerdotes e os ministros. O Senhor apelando novamente em meio a um cenário catastrófico, e parece que um homem não tem capacidade de responder. Se esse vírus é algo tão nocivo como tem mostrado ser, mesmo assim você percebe a dureza do coração dos homens. Sabe por quê, querido? Romanos capítulo 1, versículo 20. Os homens mudaram a forma natural de ser, a forma como Deus nos criou para a sua glória. Por isso nós estávamos aqui cantando: o teu fogo, a tua glória venha sobre nós. Nós estamos respondendo ao propósito pelo qual nós fomos criados. Mas ao homem iníquo, o salário e a recompensa dele é essa. E o interessante é que em Romanos capítulo 1, a Bíblia diz que Deus entrega o homem às suas paixões. E aí eles então mudam o modo natural das relações, entre homens com homens e mulher com mulher. A depravação humana nos dias que antecede o dia do Senhor é como um sinal para nós, porque não é diferente como foi no início da criação, de Gênesis 1, 2, 3, 4 e 5, quando Deus cria os céus e a terra, o homem entrega tudo a Ele.
E aí vem o primeiro assassinato. E a expectativa começa a sair de 900, 800, 700 anos. E viveu então Noé 500 e poucos anos. Até que chegasse a 100 e poucos anos, como Abraão vivia. Mas é interessante que os homens eram corruptos diante de autoridades. Gênesis capítulo 6. E então o Senhor fala para Noé. E Noé constrói uma arca. E ele entra na arca. E todos olhavam para ele. E achavam que ele era louco. Porque ele estava falando daquilo que eles nunca tinham visto. Sabe, eu estou falando aqui o dia do Senhor. O dia do Senhor. E eu não falo isso com uma expectativa negativa, fatalista ou aniquilacionista. Aniquilação. Deus vai vir e vai destruir tudo, querido. Sabe, se guarde na sua casa. Caia aos pés de Jesus, porque esse mundo já era. Não. Essas coisas que estamos ministrando nessa noite aqui, é para aquecer o teu coração. O estudo das coisas dos fins dos tempos, dos acontecimentos dos fins dos tempos, não tem outro propósito, senão despertar o teu coração para aquilo que o Senhor está fazendo e para o que Ele vai fazer. E no capítulo 3, é a bênção sobre Israel e julgamento do anticristo. Porque ele diz aqui: porque eis que naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro, Joel 3, o cativeiro de Judá e de Jerusalém, e também reunirei todas as nações e as fareis descer o vale de Josafá. Quantos lembram do vale de Josafá? O vale da bênção, lembra, né? Onde Deus derrota todos os teus inimigos, e você sai dando glória, porque o Senhor te deu a vitória, varão, não é? O vale de Josafá é um dia de juízo para o Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, um homem se levanta no meio da congregação de Israel, o nome dele é Jaaziel, depois você confere lá. E os inimigos tinham cercado Israel, e eles começam a clamar em uníssono, como nós estávamos clamando aqui. Invocamos o teu nome, Senhor, invocamos o teu nome. Você percebe que o que Deus está falando para Israel: santifica e clama a mim, porque eu quero intervir. E aí, como nos dias do vale de Josafá, Joel está falando que no dia do Senhor, Deus vai responder como respondeu no dia do vale de Josafá. E eles cantavam: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles estavam querendo responder justamente aquilo que foi ministrado aqui. O Senhor nos sustenta hoje e Ele sempre nos sustentará. E aí Ele intervém. E os inimigos são afetados por um espírito de confusão, que eles começam a matar uns aos outros. E esses inimigos são os edonitas, os filhos de Amon e os moabitas. Se você estudasse um pouco da geografia de Israel ali no Oriente Médio, essa região é a região onde fica ali na Jordânia. E eu vou te dizer desde agora, se tu está anotando, anota aí. Tenha isso como um desafio para a sua vida, para desenvolver no entendimento do dia do Senhor. Todos os inimigos de Israel, tanto em Joel, Amós, Miqueias, Naum, Obadias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, são um só. Ou eles são do norte de Israel, ali onde está Síria, Líbano, ou eles são da Jordânia, porque não cabe o tempo para eu falar o porquê disso. Mas os inimigos sempre são os mesmos. Por quê? Porque o próprio Senhor narra nos evangelhos. Ele narra no evangelho de Lucas o dia da vinda do Filho do Homem. Ele narra. Sabe, Lucas 17, 21 é uma passagem que quase todos nós sabemos aqui, né? Lucas 17, 21. O reino de Deus não está aqui, não está ali, está onde? Onde? Pois é, só que isso é um erro de tradução.
o original está dito assim: o reino de Deus está próximo, está perto de você. Porque isso se tratava de Jesus, porque Ele estava presente. E o motivo da fala era porque os coxos tinham andado, os cegos tinham visto. E Ele fala que o reino de Deus está perto de vocês. Dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem. Um dos dias do Filho do Homem. O dia do Senhor é o mesmo dia do Filho do Homem. Sabe por quê? Porque o dia do Senhor tem um aspecto parcial. Está escrito ali. O profeta Joel menciona 5 vezes um dos dias. O dia do Senhor, ele é um dia parcial. E ele também é um dia amplo. Quantos estão entendendo isso? Parcial, sabe como? Acabei de narrar aqui sobre Joel capítulo 1, não foi? A agricultura é afetada e eles clamam: vem, Senhor. Babilônia invade, eles clamam: vem, Senhor. Então são sucessivos dias do Senhor. E o dia do Senhor, ele é inaugurado nessa era aqui. Ele é inaugurado quando nós estivermos na metade da última semana das 70 profetizadas por Daniel. Quantos estão entendendo? São 70 semanas. Daniel profetizou: daqui a 70 semanas o ungido será tirado, será cortado. O ungido é o Messias. Então ele está querendo dizer que 69 semanas se passarão até que Jesus venha e encarne a promessa de Deus feita a Abraão, a promessa de Deus falada a Davi, que o descendente dele herdaria um trono que seria para sempre, seria cortado. A palavra cortado é para dizer aniquilado, morto. E no outro verso do capítulo 9, versículo 28 de Daniel, ele diz que o homem da iniquidade, um príncipe, ia se levantar e ele ia vir com assolação sobre Israel. Então 69 semanas até esse dia, o dia que Jesus ressuscita. Agora vocês entendem por que no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele ascende aos céus e os homens ficam olhando para ele e ele diz: o que vocês estão olhando? Do jeito que vocês estão vendo eu subir, eu vou voltar e descer. Descer aonde? Estão entendendo? Então falta uma semana para completar as 70 que Daniel profetizou. Irmãos, o que mais tem na internet hoje são assuntos sobre esse que eu estou falando. E sinceramente eu tenho uma comichão no meu interior quando eu vejo alguns irmãos compartilhando coisas por causa que eles não entendem corretamente, analisando as escrituras sobre as coisas que vão de vir. Nós não vamos ser pegos de surpresa, querido, se nós analisarmos as escrituras. O dia do Senhor é grande para nós e terrível para os inimigos do Senhor. Esse é um dos aspectos dele. Ele é terrível para os inimigos do Senhor, mas para nós é um dia quando a gente está cantando aqui: tua glória santifica, até que eu seja um com você. Eu sei, Senhor, do que tu estás falando. É o dia que o teu nome vai ser santificado. Quantos lembram dessa frase? Santificado seja. Sabe o que isso quer dizer? Ezequiel capítulo 38, quando o Senhor está no vale do Meguido derrotando seus inimigos, ele diz assim: eu santifiquei o meu nome, eu santifiquei o meu nome na derrota dos meus inimigos. Por isso que ele tem um reino de sacerdotes, porque é isso que ele vai fazer de nós remanescentes, tanto gentios como nós, como judeus remanescentes. No dia que ele vir, ele inaugura esse reino de forma literal, porque ele vai estar presente. Hoje nós estamos ministrando a ele, entregando a nossa devoção aqui, e ele vem como ele veio, está aqui nessa hora, nos abençoando com a sua presença. E isso é apenas um vislumbre daquilo que virá e será eternamente. Sabe por que nós não temos mais desejo de sair da presença de Deus? Parece que não há contas a pagar, nem horário para ir embora, e nem mais paciência para me ouvir falar, né? Porque nós nascemos para viver com Ele e estar com Ele eternamente. Esse é o plano do Senhor.
Amém? Eu acabei a introdução. Amém? Então, queridos, orem por mim aí. Orou? O aspecto parcial do dia do Senhor. Por exemplo, na história nós vimos a Segunda Guerra Mundial. Amém? Vocês perceberam que nessa guerra houve um elemento antissemitista? O que eu estou falando? Israel parece que foi o motivo da guerra, né? Porque Hitler cresceu com um discurso de um cristianismo positivista, sabia? Sabe o que eu falei ainda agora? Você não é cauda, você é cabeça, você nasceu para vencer. Dever de casa, se aprofunde na fé que Hitler professava. Mas houveram também muitos cristãos que entendiam as escrituras profeticamente e se opuseram a esse homem. E nós vimos o que aconteceu. Então esse é um dos aspectos, sabe, parcial da história. Porque lembra, a guerra não acabou, não houve uma intervenção. E ela acabou. Assim também como foi no capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Quando Jesus fala, não vai sobrar pedra sobre pedra, porque esse templo vai ser, essa cidade vai ser invadida. E no ano 70, Tito invade a Judéia e destrói todo o templo. Aquele templo que era bonito, que os discípulos estavam admirando. Quantos estão me entendendo? Quem está comigo aqui? E essa é mais uma forma de juízo. Quantos estão entendendo? Embora essa profecia tenha acontecido, porque Jesus falou ali, e 70 anos depois aconteceu, ela também tem um cumprimento literal futuro. Irmãos, eu quero te mostrar um negócio aqui, como que essa questão do dia do Senhor não é invenção teológica e nem minhas preferências. Lucas capítulo 4, versículo 17, narra um momento que vocês conhecem. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Quantos lembram do dia, daquele sábado, que o Senhor entra na sinagoga e ele toma um pergaminho do profeta Isaías? Quantos lembram dessa passagem? Pois é, queridos. E foi ali, entregaram o livro do profeta Isaías. Tendo aberto o livro do profeta Isaías, ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Aleluia! O Senhor veio para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele disse, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ele está dizendo que Ele veio para libertar os cativos. Esse é o ano aceitável do Senhor. Então Ele está querendo dizer que se cumpre então a minha primeira vinda. Só que continuando ele diz, e Ele fecha o livro depois que Ele diz o ano aceitável do Senhor. Ele fecha o livro e entrega para o ministro, obrigado, né? Tipo, e está dizendo ali que ele se senta e participa do culto de novo. Imagina, nós estávamos aqui cantando e Jesus levanta e pega assim, presta a palavra aqui, querido. O Espírito do Senhor está sobre mim, viu? Se cumpriu isso aqui, tá, obrigado. Desceu e disse, hoje se cumpre aqui isso. Só que detalhe, Isaías 61, lá no profeta Isaías, da onde ele leu isso aí, Jesus não leu tudo, porque falta a última frase, ele não leu. Por que será que ele não leu? Por que será que Jesus não leu? Qual que é a última frase? Quem sabe, dá um brado aí. Vai, Pedro. Para anunciar o ano aceitável do Senhor, vírgula, e o dia da vingança do nosso Deus. Essa parte ele oculta nesse momento, porque não era o propósito da primeira vinda. Por isso que ele oculta. Porque quando ele voltar, queridos, não é mais só para libertar os cativos, ele vem para trazer a vingança do seu coração.
E nisso eu vejo muito amor, porque se a vingança de Deus nos traz esperança, essa mensagem de vingança do Senhor não cabe nos direitos humanos, querido. Do Jesus Love fofinho. Esse é um Jesus que Isaías 63, nós estamos acostumados com 53. Porque ele era uma ovelha muda que foi levada ao cativeiro. E a gente lê cheio dos nossos sentimentos. Não percebe a grandiosidade e o rei nessa passagem. Porque todo mundo quer falar sobre o leão. Mas o céu adora o cordeiro. O leão vai vir para governar e ele vem depois disso. Mas quem vai julgar vai ser o cordeiro, querido. Leia o livro de Apocalipse. O propósito do livro de Apocalipse não é te dar medo, mas é te trazer clareza, revelação sobre a grandiosidade do nosso Deus. Entende? E ele veio com uma ovelha muda, foi levado a um cativeiro, tosquiado, não havia formosura nenhuma. Mas 10 capítulos depois, Isaías 63, ele diz: a vingança estava no meu coração, e não há quem me ajude. E eu saí contra os meus inimigos, e pisei sobre eles como quem pisa num lagar. E as minhas vestes mancharam. A vingança estava no meu coração, diz o Senhor. Está escrito lá. Vocês querem que eu leia? Porque o dia da vingança estava no meu coração. Ah, Jesus, eu quero conhecer o teu coração. Então conheça o dia do Senhor. Estava no coração dele, e o ano dos meus redimidos. Quem são os redimidos do Senhor? Esse é o ano aceitável, que a libertação vem pela vingança do nosso Deus. É chegado, próximo. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Ninguém pode conter o Senhor na sua ira. Queridos, por isso que Ele nos enviou Jesus, para que essa ira não viesse sobre nós. Por isso que nós precisamos da vida daquele que vem julgar. Nós precisamos do Cordeiro, do sangue dele, porque o que ele vai vir fazer isso. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E ele pisa os lagares no próximo capítulo. Sabe, o Cristo do Apocalipse está vestido com um manto de sangue. É esse aí. Aleluia! Ele está vestido com um manto de sangue. É esse aí. Essa é a descrição do Cristo do Apocalipse capítulo 19. Que eis que eu venho montado no cavalo branco, e comigo um exército de milhares, cujas vestes são lavadas no meu sangue. Porque naquilo que eu fiz eles foram lavados, e eu vinguei a vida deles, porque eles foram fiéis a mim. Só pode reinar com Jesus quem foi vencido por Ele hoje. Por isso que não deixe, jovens, o mundo te vencer. Quem tem que te vencer é Jesus. E quando Ele te vence, você vence o mundo. Por quê? Porque Ele vai vir reinar aqui, queridos. Tudo é só uma questão de tempo. Por isso que nós cantamos Maranata, Maranata. O mesmo Espírito que gera e nos chama para a santidade é o mesmo Espírito que coloca no nosso interior: Maranata, vem Jesus, vem. E eu oro para que venha o dia do Senhor. E como eu disse, na metade da última semana, das 70 profetizadas por Daniel, o homem da iniquidade se revela, o anticristo. Então pare com essas conversinhas que você assiste no YouTube, porque está escrito nas Escrituras. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 até o 8, fala sobre a questão do anticristo. Amém? Ele se revela como um homem da iniquidade, na metade dos últimos 7 anos, mas os primeiros, ele promove falsa paz. Ele promove falsa paz de um tempo que o mundo vai estar em guerra. E esse mundo em guerra são os elementos dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Mateus 24. Mateus 24. Engano,
conflitos étnicos, conflito econômico, fome, peste, terremoto, ódio aos cristãos, conflitos relacionais, iniquidade, sinais que geram medo, sinais no céu, distúrbio no mar, pregação do evangelho do reino vai ser algo muito poderoso. Irmãos, o mundo entra em toda essa calamidade, mas simultaneamente a igreja entra numa atividade sobrenatural como nunca vimos antes. Esse é o avivamento que Joel profetiza, querido. Sabe por que o Espírito vem sobre nós? Que Ele é para nos guiar, para que nós possamos permanecer fiéis. Porque esse Espírito prometido por Joel no capítulo 2 é o mesmo Espírito que Jesus diz que vai nos guiar a toda a verdade. É para a verdade, querido. Não é para o que é lançado no YouTube, é para a verdade, e a verdade é as Escrituras. O Espírito de Cristo é o Espírito da profecia, e a profecia é essa palavra, porque Ele era um Logos e Deus encarnou, e fala conosco hoje por meio do seu Espírito. O Espírito de Cristo testifica também que nós pertencemos a Ele. Amém? Entenda isso de uma vez por todas, em nome de Jesus. E queridos, o interessante é que o dia do Senhor, vocês perceberam como Ele é parcial, esses momentos na história, mas ao mesmo tempo Ele é amplo. Sabe por que Ele é amplo? Porque Ele começa no momento que o anticristo se revela, não mais como um cara legal, que vai resolver todos esses problemas, que Jesus chama em Mateus 24 de dores de parto. Amém? Mostra aquele esqueminha lá, a linha do tempo de uma narrativa profética. Não sei se dá para ver bem, mas amém. Vocês veem ali 69 semanas e aquela cruz. Falei isso agora, amém? Estão vendo ali 3 anos e meio para um lado e 3 anos e meio para o outro? Estão lendo aqui dores de parto, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Você tem um dever de analisar esses juízos do Senhor. Do capítulo 6 de Apocalipse até o 16, são 10 capítulos para você encontrar todos esses elementos. Quantos estão aqui? Amém? Diga amém. Essas dores de parto, os 7 selos, são intimamente ligados com a narrativa de Jesus. Amém ou não amém? Porque Ele sabe, Ele sabia dessas coisas. Amém? Morte, fome, crise econômica, são os selos. E vocês perceberam que eu coloquei ali um em cima do outro? E o que isso significa, queridos? Que os juízos de Deus vão o quê? Vão aumentando. Vão aumentando. E nós vamos estar presente aqui, querido. As Escrituras inteiras ensinam a nós que nós estaremos presente aqui. Eu vou ter que mostrar? Vou. Eu vi um sim ali da irmã. Amém? Então tá, né? Então tá. Mateus 24, versículo 21. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Virá, é futuro, tá bom? Nem jamais haverá, ou seja, vai ser só essa. Glória a Deus por isso. E se naqueles dias não fossem abreviados, se esses dias de engano, destruição, fome, crise econômica, que ainda está vindo, não se espante com corona, querido. Se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, querido. Nenhuma, mas por causa dos eleitos serão abreviados. É por sua causa, porque você vai estar aqui, cara. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5, que a tribulação, ela produz em nós perseverança, e a perseverança é uma experiência real com o Senhor, e essa experiência aprova o nosso caráter.
Paulo narra que os homens nos últimos dias serão homens devassos, entreguem às suas concupiscências, desonrosos com os pais, mas se você perseverar até o fim, você reinará com ele. Isso deve aquecer, Jesus, cara. Eu sinto que o Senhor está movendo aqui nessa noite. Sim, Senhor. Sabe, parênteses aqui e já volto a pregar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Diz que fortalezas se levantam contra o conhecimento de Deus. Amém? Senhor, eu prego aqui nessa noite para que a minha voz seja tomada por você, Pai, e choque essas fortalezas que se levantam contra o teu conhecimento. Aleluia, aleluia. Isso não é, o Fernando se promoveu agora e os irmãos estão num outro nível. Estou falando como um irmão que entende a recompensa de anunciar todas essas coisas. E a minha recompensa não vem de nenhum de vocês. Glória a Deus por isso. Amém? Tá, eu não preciso mais ler, né, irmã? Tá, obrigado. Amém. Eu gosto de culto assim, quando a pessoa participa. Amém? Vamos voltar para o amplo dia do Senhor? Queridos, eu falei hoje para um amigo meu, a nossa mentalidade ocidental, ela é tão influenciada pelo espírito da Grécia. Quantos estão entendendo isso? A Grécia conquistou meio mundo oriental, não foi? E quem sobrepôs o governo grego? Os Césares. Entendeu? Alexandre o Grande conquista meio mundo, né? E os Césares, ou seja, o Império Romano vai lá e... Você ouviu falar aí que o Império Romano é o maior império do mundo, né? A Grécia pode ter sido derrotada, mas ela deixou uma herança. Sabe qual foi a herança? Juno, Baco, Apolo, são os mesmos deuses gregos. Afrodite, Vênus, é a mesma Artemísia dos gregos. Então concorda que quando um império conquista, ele traz a sua religião, a sua cultura, não é? Não apenas é uma conquista territorial, mas é interessante como o espírito da Grécia, que é aquele mesmo espírito que resiste Daniel naqueles dias, é um espírito que o romano, querido, vocês entendem agora por que quando você assiste aqueles filmes de Jesus lá, vem aqueles cavaleiros romanos assim, e tem um monte de judeu vendendo isso, vendendo aquilo, eles até passam no tempo, sabe por quê? Porque o Império Romano, querido, ele é um império extremamente político-econômico, como sua maior característica. O que eles queriam era expandir estradas e construir estradas. Ficou conhecido pela sua capacidade de arquitetura urbana. E religião para eles, o judeu, eles falam do Deus deles aí, é só mais um, tá entendendo? O templo que eu falei ainda agora, que no ano 70 foi destruído, os próprios romanos deram uma ajuda, para ele ficar mais bonito, revestiram de ouro. E não tinha nada a ver com nenhum dos templos que antes foram mencionados pelos profetas. Quantos estão entendendo isso que eu quero dizer? Eu falei isso por causa da Grécia, né? E aí o cristianismo então se torna a religião oficial de Roma. E então a nossa fé, que tem como origem judaica, vem para o ocidente com que mentalidade? Me perdoem, meus amigos jogadores de futebol, mas a nossa mentalidade é tão grega, que esses caras aí que jogam futebol, ou qualquer outro esporte, acreditam que Deus se mete em jogos como os deuses gregos. Agora vocês entenderam que Deus nos abençoe para a gente sair com a vitória? Não, Deus diante da vingança do coração dele, Ele está preocupado quanto foi Santos e Palmeiras, querido. Sabe o que é isso? É a influência de uma mentalidade grega que permeou o ocidente e muitas das nossas igrejas. E muitos de nós fomos discipulados nessa fé. E sabe qual foi a herança dessa coisa grega? Eu te desafio a ler o 1 Coríntios capítulo 15 inteiro. Paulo defende e ele fala com os coríntios. E os coríntios é o quê? Macedônio, turco. Corinto é o quê?
Que país pertence à cidade de Corinto? Diga Grécia. Porque eles não estavam crendo na ressurreição. Por quê? Porque a cultura grega deles, queridos, embora eles tivessem aceitado Jesus, estavam profetizando, no capítulo 7 eles até profetizavam, mas eles fornicavam depois. Por quê? Porque eles acreditavam que o culto ao Senhor dos exércitos era igual um culto ao Baco, que quanto mais você for promíscuo, mais abençoado no sentido grego será o culto. Por isso que Paulo chega trincando, queridos, metendo o pé e dizendo assim: parem com esse negócio, parem de raspar a cabeça, a mulher fique no seu lugar, seja submissa ao marido, porque Deus amou a igreja, e maridos, você tem que amar como Cristo amou, dando a sua vida. Vocês estão entendendo isso, queridos? Amém ou não amém? E no capítulo 15 a discussão era a ressurreição, sabe por quê? Porque Platão formou a mente desses caras, meu. E Platão ensinou que a matéria e o corpo são duas coisas distintas. Aí vem aquelas nossas confusão, meu espírito, minha alma e tal, sabe? E que o ápice do espírito é que ele vai deixar essa matéria, e essa matéria retorna ao estado zero. E isso produz, sabe o quê? Sabe o que eu estou querendo dizer com o amplo dia do Senhor? Volta lá, o amplo dia do Senhor. Que a gente perdeu a expectativa pela ressurreição. Ressurreição para um cristão com uma mente extremamente influenciada pela Grécia é que esse mundo seja aniquilado, como tem pregação sobre o fim dos tempos. Que essa terra é aqui o inferno, e ela vai ser destruída com fogo. Meu amigo, o fogo que Jesus vai vir é a vingança que está no seu coração. Entende? Mas eu quero te dizer por que Isaías diz no capítulo 66: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sabe por quê? Porque na mentalidade judaica, Rubão, Elohim criou os céus, Hashamai, Bereshit bara Elohim veharetz Hashamai. Primeiro verso de Gênesis. Ele está querendo dizer que a terra é uma extensão do céu. É uma extensão do céu. E isso é provado quando Deus faz o homem, e o homem vive na terra, mas com uma realidade de céu. Vocês estão entendendo isso? Eu estou terminando agora. Eu preciso terminar. Mas eu não terminei, mas eu preciso. Amém? Quantos estão entendendo? Agora você entende por que Jesus orou. Assim aonde? Como é? Venha o teu. E ele disse, eu li para vocês que a primeira vinda dele não era ainda a vinda para reinar. Quer uma outra prova disso, irmão? A entrada de Jesus em Jerusalém. Mateus capítulo 21. Entra então Jesus em Jerusalém. Quantos conhecem essa passagem? Ele entra montado no... Essa profecia é de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eis então que o teu rei entrará pelas portas de Jerusalém, montado no jumentinho. Só que o detalhe é, o versículo 10. O próximo versículo. Sabe por que eu coloquei? Porque essa situação é semelhante à que eu falei ainda agora sobre Lucas capítulo 4. Lembra? Que ele fala o ano aceitável, mas não a vingança. É a mesma coisa. E aí eles gritam, Hosana, Hosana, o filho de Davi, né? Salva-nos, salva-nos desse império romano, salva-nos. E ele não salvou, não é? Porque o versículo 10 diz que o seu governo virá e será de mar a mar. É o versículo 10. E na segunda vinda, ele fala mais lá na frente, no último verso do capítulo 23. Quando ele olha para os discípulos e olha para Jerusalém, junto com seus discípulos, diz, Jerusalém, Jerusalém, tu que mata os teus profetas. Ah, como eu queria te guardar debaixo das minhas asas, como a galinha guarda os seus pintinhos. Onde que isso foi mencionado a primeira vez? Lembra lá no Êxodo? Jesus está querendo dizer que ele poderia guardá-la
se eles reconhecessem Ele como Messias. Mas, Zacarias capítulo 12, versículo 10. Um espírito de graça e de súplica derramarei sobre os habitantes de Jerusalém e a casa de Judá. E eles olharão para aqueles a quem ele transpassaram e dirão: bendito é o que vem em nome do Senhor. O dia do Senhor é o dia que Israel conhece a Ele e reconhece Ele como Rei. E então ele entra pelas portas do templo. E é por isso que o profeta Joel, no vale de Josafá, diz que aquele lugar é um lugar de julgamento, que Deus vai vingar o seu povo. Mostra, Pedro, a imagem do vale de Josafá, que eu falei de Joel no início da mensagem. Preciso terminar. Sabe o que é isso aí, irmãos? Sabe o que é isso aí? Quem sabe, levanta a mão aí. São túmulos. O judeu aguarda o seu Messias até hoje. E eles estão aí no vale da decisão, porque eles sabem que é nesse dia a recompensa da vingança do Messias é a ressurreição. Por isso que ele está ali no vale de Josafá. Essa é a bênção, querido. Porque o vale é de Josafá, e também numa outra versão nas tuas Bíblias, e é o vale da bênção. Essa é a bênção, ser um com Ele. Como o pai era com o filho, e o filho era com o pai, nós seremos assim com Ele. Amém? E o arrebatamento não é secreto, mas não vai dar tempo de eu falar isso. Mas eu vou adiantar, eu vou falar. Vai ser como um piscar de olhos, amém? A nossa transformação é como um piscar de olhos. Seremos semelhantes a Ele. E então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Amigo, a Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. Ele está dizendo que nós vamos ver, e nós vamos ver. Assim como o relâmpago sai do oriente para o ocidente. Nossa, é tipo um trovão que é rápido. Não, ele está querendo dizer sobre as extremidades da terra. Poxa, mas a nuvem do Brasil não dá para ver lá Jerusalém. Bem pensado, querido. Porque Jesus vai fazer uma procissão em toda a terra. E essa procissão são os dias a mais que Daniel fala das suas profecias, de 2.800 dias, 2.420 dias, que são 3 anos e meio. E mais na frente ele fala que são 3.200, ou seja, 45 a mais. E dentro desses 45, simplesmente Jesus volta. E nós estaremos com Ele. Volta no esqueminha da linha profética. Nós estaremos com Ele, liberando os juízos dele sobre a terra. E esses juízos são os juízos que tem Apocalipse capítulo 8, versículo 5. As orações dos santos que enchem os incensários. Sabe, o nível de atividade profética que nós vamos atingir nesses dias são tão profundos que devem mudar a nossa realidade. Um culto como esse de hoje tem que cada vez mais ganhar mais e mais e mais entrega. A força do nosso culto é o quanto nós entregamos. Se nós começarmos a entregar mais e mais e mais e mais, nós podemos cada vez mais nos preparar coletivamente para aquilo que está vindo. Existe algo chamado sobre a bênção de Gozém. Quantos lembram de Gozém? Êxodo capítulo 8. Quando Deus libera os juízos dele no Egito, ele diz para o povo de Israel: vai para Gozém. E os juízes de Deus invadiu o Egito e destruiu o faraó e os seus exércitos, não é? Mas o povo de Israel ficou intacto. Queridos, isso vai acontecer novamente. O Senhor vai nos dar uma graça profética, como Joel disse. Joel 2:28, as visões, a profecia, a palavra proferida, a profecia, as escrituras, sabe, o Espírito nos empodera para nós anunciarmos Jesus de uma forma tão profunda. Por isso que Jesus diz no capítulo 24, no verso 14, esse evangelho do reino tem que ser pregado, porque a maior colheita ainda está vindo, querido, e ela vem para uma igreja que persevera e é fiel a Jesus. Tinha muitas coisas para falar, mas eu vou ficar por aqui.
Outro dia a gente termina. Fique de pé no seu lugar.